Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre mobilidade urbana e os investimentos em transporte. Conosco no estúdio os deputados Conte Bittencourt e Luiz Paulo. Bom, quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Eu já queria começar perguntando sobre a perimetral. Qual é a opinião de vocês sobre a demolição da perimetral? Olha, eu tenho aqui já me expressado em outros programas anteriores a esse, que eu sou totalmente contrário à demolição do elevado da perimetral. Eu faço uma campanha quase diária no meu site, diga não à derrubada da perimetral, porque já fiz uma análise técnica desse assunto e também uma análise jurídica. A perimetral, ela é uma obra metropolitana. Ela tem esta função metropolitana. Ela faz parte da BR-040 enquanto acesso à BR-101, que é a Ponte Rio-Niterói e a Avenida Brasil. A função da Avenida Perimetral é interligar a cidade do Rio de Janeiro com a Ponte Rio-Niterói, com a linha vermelha e com a Avenida Brasil. Então é ligar o centro da cidade e a zona sul com a zona oeste da cidade, com a Baixada Fluminense e com Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Então essa demolição, ela não poderia jamais ser feita se não houvesse um consenso metropolitano sobre essa questão. E os investimentos correlatos ao entorno dos transportes metropolitanos, no entorno do transporte metropolitano em relação à perimetral, não estão conectados. Eu pergunto a você, a perimetral pode, se houver decisão judicial, começar a sua demolição em outubro. As barcas estão preparadas, sob o ponto de vista do quantitativo de barcas, da forma de operar os dois terminais para Sá-15 e Niterói, as barcas estão preparadas para receber a demanda que será transferida para as barcas? A minha resposta é não. A Ponte Rio-Niterói tem capacidade para receber mais demandas? Não. O mergulhão da Praça 15, que quer trocar, somando ao binário da Rodrigues Alves, 6 por meia dúzia, está concluído? Não. O terminal rodoviário da América Fontinelli, que no horário do pico recebe quase 500 ônibus por hora, oriundo da Baixada Fluminense, para onde irão esses ônibus? Via que eles não poderão sair mais pelo túnel João Ricardo para ganhar Rodrigues Alves e a Brasil. Eles terão que ser transferidos para onde? A prefeitura diz que é para o entorno do aeroporto Santos Dumont e com a conclusão do sistema de VLT, veículo leve sob trilho. Ele está pronto? Está em andamento? Não. O BRT da Avenida Brasil, que vai receber esses ônibus da Baixada e jogar no aeroporto Santos Dumont, está pronto? Não. Os BRTs que alimentarão o BRT da Brasil, oriundos da Baixada, estão prontos? Sequer planejados estão. E o metrô está na sua plena carga? Também não. O sistema ferroviário está na sua plena carga? Também não. Então, todos os sistemas complementares à perimetral funcionam hoje de forma profundamente deficiente e vão querer carregar todos sem exceção. E o que vai acontecer? Vai colapsar a entrada e a saída da cidade, prejudicando todos os municípios lindeiros. São vasos comunicantes, o Luiz Paulo tem razão. Por mais que já tenhamos debatido aqui, em alguns momentos, a questão da perimetral, o que se percebe é que não há, né, um debate integrado com um conjunto de modais que já funcionam no seu limite, com uma carga de precariedade enorme, né? A imprensa e o cidadão acompanham o dia a dia do funcionamento de barcas, do Rio Trilhos e do metrô. Não há uma semana no Rio de Janeiro que você não tenha um colapso em um desses modais.
o transporte rodoviário também sobrecarregado. Então você saca um vaso comunicante desse, que é quase uma artéria importante, né, sem analisar o conjunto do transporte, da mobilidade da região metropolitana, me parece que é uma atitude com consequências que poderão ser danosas para todo o estado do Rio de Janeiro. A ponte, quando para, né, Niterói para. E às vezes a ponte para por causa da Brasil. Às vezes a ponte para por causa da Manilha e para o Rio de Janeiro, para o gasômetro, para a perimetral. Né? Então, como é que fica sem perimetral esse conjunto aí de fluxo da mobilidade que já é precário? Eu comentava aqui com o Luiz Paulo, né, qual foi a última intervenção do Estado na questão da articulação da mobilidade da região metropolitana? Estamos falando de Via Light, estamos falando de quase 2 décadas. Qual é a quantidade, né, de aumento na frota de veículos na região metropolitana do Rio de Janeiro nessas 2 décadas? Sem nenhuma intervenção. O governo vai falar agora que está investindo no arco metropolitano rodoviário. Mas e aí? E o restante desse fluxo, desses vasos comunicantes? Vai parar. O presidente Lula, ele dá um incentivo à compra do carro para resolver o problema, em tese, do emprego no ABC e da macroeconomia, tá? E só agora a presidenta Dilma lança o PAC da mobilidade. Então, primeiro cria o problema, depois dá o recurso para as cidades se replanejarem na sua mobilidade. Vai parar. Realmente é derrubar o mergulhão. Luiz Paulo tem razão. Né? Derrubar o mergulhão, ser uma profunda análise. A perimetral, desculpe. Derrubar a perimetral, ser uma profunda análise da integração dos modais e alternativas. O colapso pode ser muito grande, trazendo consequências danosas ao ir e vir do Fluminense e Carioca. Mas na opinião de vocês, o que falta nessa questão da mobilidade urbana? É planejamento, são projetos? O que está faltando para dar prosseguimento a esses vasos comunicantes, essas vias, que todas elas estão interligadas aqui na cidade, no estado? Mas é evidente que não é que falte planejamento. Não tem planejamento. Faltar é você admitir que pode ter algum, mas não tem nenhum. Já começa no erro da prioridade. Quando os governos mais recentes, só para falar nos mais recentes, Lula e Dilma, né, que estão uma década de governo, define como prioridade dar incentivos fiscais para as indústrias automobilísticas mundiais se instalarem no Brasil, em especial também no Rio de Janeiro. Quando o governador Sérgio Cabral também vai na mesma linha. Quando a presidente Dilma dá redução de IPI para o cidadão comprar carro um pouco mais barato, prejudicando com a redução do IPI a base de arrecadação dos municípios, visto que o Fundo de Participação dos Municípios, quem compõe é o IPI, e carece os municípios aí de investir em infraestrutura, porque diminui a sua arrecadação. Quando ela prioriza o automóvel, as cidades ficam no seu sistema viário lotado de carros, sem possibilidade de circulação, porque o espaço viário é limitado, não cabe mais carro. Então, você aposta na cultura do automóvel. E para combater a cultura do automóvel, teria que ter um transporte público de qualidade. E o transporte público, infelizmente, na região metropolitana do nosso estado, está respaldado no transporte por ônibus, quer seja nas viagens intermunicipais, quer seja nas viagens do município da capital. BRT, que é a faixa bloqueada, reservada só para os ônibus, né, que é uma solução pontual para alguns casos, virou panaceia, isto é, virou solução geral para trajetos que teriam ser feitos, por exemplo, por metrô ou por veículos leves sobre trilho. Então, tudo se respalda no ônibus, como o transporte coletivo em detrimento do automóvel. Enquanto os metrôs, os trens, as barcas
avançam a passo lentíssimo. Então, a cada ano, mais carro no sistema, o avanço lentíssimo do transporte coletivo por trilhos ou através de barcas, evidentemente, cada vez mais a região metropolitana vai colapsando. E o avanço, né, Luiz, do transporte coletivo sobre rodas. Claro. Porque, como você diz, essa falta de planejamento dos diversos modais fez com que o Detro, nos últimos anos, fosse também encharcando as cidades de novas linhas intermunicipais, por não ter um planejamento integrado. Hoje você tem todos os bairros de todas as cidades da região metropolitana atendidos por uma linha intermunicipal. É mais um ônibus cruzando esses corredores já sobrecarregados. Se tivesse investimento em barcas, investimento em Rio Trilho, investimento em metrô, integração desse modal, o ônibus pegando no bairro e colocando naquele modal, né, com conforto maior para o transporte coletivo, nós teríamos uma outra realidade de transporte público. Há uma falta, Luiz Paulo, eu não sei se você percebe isso, você tem uma expertise nessa área, mas o que eu percebo é uma completa falta de articulação da Secretaria Estadual de Transporte com as secretarias municipais de transporte, na própria integração do transporte rodoviário. Eu não me lembro dessa casa receber, né, nos últimos anos, nenhuma mensagem ou ter um debate profundo com o Poder Executivo na questão da integração do próprio transporte rodoviário na região metropolitana, que vive 74%, 75% da população do estado do Rio de Janeiro. Eu vou te dar aqui 2 exemplos marcantes de que não existe planejamento na área da mobilidade. O Estado inaugurou a linha 1 até a Praça General Osório. Não tem mais do que 1 ano e meio. Estação nova, com um perfil arquitetônico bonito, com um elevador, inaugurada. Linha 1 passou a ter seu destino final, Praça General Osório. Num arreglo, o Estado decide que a antiga linha 4 sistêmica do planejamento do metrô, que saía da estação São João, ou que saca uma alternativa do Largo da Carioca, iria, se fosse da Carioca, Laranjeira, Humaitá, Jardim Botânico, até a Barra, decidiu que essa linha 4 tinha que mudar de lugar para aproveitar a licitação de 98. E fez essa linha 4 nascer não mais no Morro São João, mas na Estação General Osório. Estão quebrando uma estação 0 quilômetro para poder adaptá-la para ser uma estação não mais terminal, mas uma estação de passagem para o metrô passando em Ipanema e Leblon. Pegou-se uma linha que tinha uma função e se criou outra em uma região que não está precisando desse tipo de transporte. Isso é planejamento ou fazejamento? Ou um arranjo, um arreglo com interesses múltiplos? Veja a questão do BRT da Transbrasil, esse que a prefeitura quer trazer da Zona Oeste até o centro, tirando 2 faixas por sentido no eixo da Avenida Brasil, a faixa seletiva mais uma faixa e a seletiva mais outra, 2 faixas por sentido. É o que o Conte estava falando. Cadê a conversa com o Estado? Porque, muito bem, vai botar ali a faixa segregada. E os ônibus que vêm da Baixada? Como é que vão se comunicar com esse? Teria que ter um corredor pela Dutra ou pela 040 ou pela própria Via Light para alimentar esse que vem da Brasil. Mas não tem estudo nenhum. Parece que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro olha a Finlândia e a Secretaria de Transporte do Estado olha o Japão. Não conversam. E dizem que são do mesmo partido e do mesmo governo. Então não é carência de planejamento, não. É ausência total. Por isso que o tema mobilidade urbana está explodindo. Eu vou dar um exemplo recente, que é a RJ-116 com o advento do Comperj. A estrada que liga Itaboraí
a região serrana de Nova Friburgo. Com o advento do Comperj, que é investimento recente, estamos falando aí de coisa que está acontecendo aí nesses últimos 10 anos, tá? O trecho, Luiz Paulo, entre Sambaetiba, que é o último distrito de Cachoeiras de Macacu, perto do pedágio de Itaboraí. As pessoas estão levando no horário do rush, no sentido Rio, de manhã cedo, e no sentido, aliás, ao contrário, no sentido Rio à noite e no sentido Friburgo de manhã cedo, quase 1 hora naquele trecho, quase 1 hora. O Estado sabe que ali está acontecendo um dos maiores investimentos em infraestrutura de petróleo e gás e nada está fazendo naquele corredor rodoviário da RJ 116. Isso só comprova, e estão falando de um trechinho pequeno, de investimentos pequenos, um governo que investiu 1,3 bi no Maracanã, em um período curto. Vocês estão falando de um trecho pequeno de uma rodovia que vai ligar, né, a 040, não, vai ligar a Manilha, vai ligar 101 ao eixo do Comperj, sem nenhum investimento do Poder Executivo. A gente continua falando disso então no próximo bloco, porque o Alerj Debate vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.